A segunda coroa, o diadema aqui, está em Apocalipse 5:5. Vamos ler. Disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ao momento, o livro de Apocalipse, João teve uma visão escatológica de um fato que ia acontecer no futuro. Diz que lá no céu, a visão que ele tem é que toda a humanidade está reunida, está sendo avaliada, e aí a humanidade se encontra. Todos os homens que nasceram, todos ressuscitaram agora, e eles estão diante de um momento histórico singular, e a necessidade de alguém ali para julgar a história, para avaliar a história. A humanidade fez bem ou fez mal? Mas os anciãos começaram a chorar, porque eles olharam apenas para o contexto humanitário, para a história. Olharam lá para trás: Abraão não é digno, Davi, Moisés, e foram olhando. Sócrates, Platão, o grande Alexandre o Grande, foram olhando e foram vindo, e os anciãos começaram a olhar e ficar em pânico, porque não achou um homem digno de abrir o livro da história e poder avaliar a humanidade, porque nenhum era digno de estar à frente para abrir o livro da história e fechar a história. E os anciãos, pela sua experiência, olha, são anjos poderosos, são pessoas, a posição de ancião, são pessoas de autoridade no céu. Na economia divina, eles têm alto escalão, e eles começaram a chorar, porque não acharam um homem digno de abrir o livro. Até que alguém se aproxima e diz: não chores, pare de chorar. Por quê? Olha só o texto. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar o selo. Esse Jesus da tribo de Judá, houve um tempo em que Israel era um país só, foi dividido, e Judá, uma pequena tribo, ficou digna, serviu o Senhor, e de Judá nasceu o rei glorioso, o rei Davi, da estrela de Davi, um rei que ele disse: esse reino é eterno. Os judeus, se você perguntar para ele qual é o rei mais glorioso da história, a bandeira de Israel tem uma estrela. Sabe que estrela é aquela lá? Estrela de Davi, está na bandeira de Israel. Davi é o rei honrado, é o rei venerado pelos judeus, e ele vem da tribo de Judá. E aqui o anjo diz: eis aqui o rei da tribo de Judá, ele está acima de Davi, ele é o rei dos reis. Ele morreu, mas ele venceu tudo para poder se tornar digno. Ele não cometeu injustiça. Davi pecou, Davi pisou na bola, apesar de ser segundo o coração de Deus. Mas eis aí o reino da tribo de Judá gerou Davi, mas está aqui o verdadeiro rei da tribo de Judá, Jesus. Este é um reino glorioso. Esse Jesus, ele não pisou na bola nunca. Portanto, não se preocupem, não chorem, porque ele tem dignidade, ele merece abrir o livro da história, ele pode ficar diante da humanidade. E alguém aí tem alguma pedra para tirar contra Jesus? Tinha um imperador chamado César Augusto, e naquela época o César Augusto, o imperador, ele proclamava que ele era divino, ele tinha uma certa deificação, havia culto ao imperador. Enquanto os cristãos estavam entre os judeus pregando que Jesus era Senhor, não teve problema nenhum. Mas aqui não é mais o ano 33, 35, em que a fé cristã está apenas entre os judeus e algumas comunidades gentílicas da Antioquia ou de Samaria. Agora, este evangelho, ele cresceu, não é mais agora 3 mil, ou 10 mil, ou 15 mil. Agora já nesses anos 70, 80, já se fala em 1 milhão de cristãos, e se fala que esse evangelho chegou também no palácio de César, e que os guardas estão se rendendo a Jesus também. E esse evangelho tem João proclamando, porque César Augusto tinha seu templo, e ele levava todos a adorarem a si mesmo.
tinha um templo, havia um culto ao imperador. Por isso ele dizia: ave César, salve César. Você lembra nessa época dos gladiadores? Um gladiador, um grande soldado, que era escolhido, muito bem treinado, ele chegava antes da luta ali naquele lugar, e ele dizia assim: ave César, mortaris salutitis, mortaris salutitis. Todo gladiador fazia isso antes de entrar na luta. Ave César, mortaris salutitis. Sabe o que quer dizer isso? César, honra você. Aqueles que vão morrer te saúdam, porque eles querem morrer. Se isso te agrada, eu faço isso pelo imperador. Era um tipo de adoração, de veneração ao imperador. Eu vou morrer em sua honra, eu vou morrer te agradando. Esse é um tipo de culto. Agora chega João e diz: não, César. Ele diz: Kyrios, Jesus, o senhorio, o rei dos reis é Jesus Cristo. Ele diz: não mais salutitis a César, salutitis a Jesus, o Messias, o leão da tribo de Judá, que morreu por mim. O César quer de mim, ele arranca de mim, oprime nosso povo. Ele estava ali para praticar injustiça, mas nunca houve justiça a favor do povo. João conhecia Jesus. Este aí sim, ele é o leão da tribo de Judá. Ele promove justiça, o bem. Quem está doente ele cura. Ele ouve o pobre, o cego que está, a mulher que não era contada. Mulher não era contada. Imagina se Augusto César, um desses imperadores, iriam dar-se trabalho de dar atenção a uma mulher. Quando ele andava nas ruas, todos se abaixavam e fechavam os olhos assim, para não poder olhar para o imperador. Esse Jesus, ele desce lá dos pés dos discípulos. Ele vê um caído, ele vai lá. Ele vê um leproso, ele diz: eu vou curar você. Totalmente diferente. Esta mensagem que chegou no império, e eles não estavam mais felizes. Vamos prender esses cristãos, porque os romanos não resistiam, não conheceram o leão da tribo de Judá, esse Jesus, o Messias. Todos estavam se rendendo, o império estava quebrando, não com armas de guerra ou espadas, mas o amor desse Jesus estava contagiando e se espalhando por todo o reino e todo o império romano. Até mesmo um dos grandes governadores disse: Paulo, você fala desse Jesus de uma forma que quase que eu estou quase me convertendo. É quase que irresistível, porque Jesus é irresistível. E então, irmãos, João diz: o leão da tribo de Judá. Esse é uma das que estava escrito na coroa do rei Jesus, o rei glorioso Jesus.